compartilhar minha tela com vocês. Hoje nós vamos falar de carvão e petróleo, né, gente? Então, a formação do carvão, formação de petróleo, é uma coisa mais real aí da nossa vivência, então fica uma aula mais light, vamos dizer assim. Boa noite, professor. Boa noite, gente. Boa noite. Quem falou boa noite? Eu entrei agora, tinha ligado, mas entrei. Entendi. Michael. Espera que tem mais gente no lobby. Espera aí, Michael. Boa noite, Michael. O Evandro também estava no lobby. Então, falando aí, a gente vai falar então de carvão e petróleo. Tá? Como forma o carvão, como forma o petróleo, como a gente pode localizar eles. Então, ele fala aí que nessa... Oi, pode falar. Boa noite. Boa noite. Tá me ouvindo? Sim, perfeitamente. Ok. Boa noite. Então, vamos lá. Então, nessa última sessão aí, a gente vai estudar aí recursos energéticos, como a gente estava falando na aula passada, mas agora nossas fontes aí são os hidrocarbonetos, né? Os convencionais e não convencionais, como é o caso de carvão, petróleo, gás e outros aí, entre outros aí. Então, nós vamos começar discutindo aí como se forma o carvão, os tipos e as principais características distintas aí, do ponto de vista como se forma esse carvão. Só um segundo, gente. Tem gente no lobby. Daí nós vamos falar também da gênese do petróleo, do gás natural e quais são os fatores essenciais para a formação dele, tá? E os elementos aí de processos que interagem para a formação do sistema petrolífero. Depois nós vamos trabalhar aí assuntos relacionados a alguns outros recursos energéticos que a gente chama de não convencionais, falando quais são os principais deles aí, tá? E daí nós vamos também ver o calor natural que emana na Terra, que também pode ser usado para geração de energia. Então vamos lá. De novo a gente está naquela situação lá que nós estamos explorando, né, a mina. Então você trabalha numa empresa de exploração e agora você está responsável pela produção lá daquele memorial descritivo, que você vai ter que orientar as etapas futuras para as atividades, para que saia do papel, para se tornar uma mina, para poder extrair os minerais lá, tá? Então, agora nessa última fase, você precisa incluir no memorial uma análise detalhada aí de diferentes processos relacionados desde a gênese do material, desde quando nasce o material, né? Até a qualidade dele, tá? Então, para que esse material ficar adequado aí, quais vão ser os pontos que você vai ter que abordar. Então, as primeiras perguntas, aliás, são 3 perguntas. 3? 1, 2, acho que 3. Quais são os 2 principais processos responsáveis pela formação do carvão que está encontrado aí na mina? Qual deve ser o tipo de carvão e se ele é preferencialmente explorado na mina, se ele pode ser explorado na mina, qual vai ser o carvão que vai ser preferencial nela, e antevendo possíveis problemas ambientais aí, qual é o possível impacto ambiental causado aí pela extração do carvão e do ouro. Opa. Bom, como é formado o carvão? Alguém pode falar para mim? Ixi, sei não. Para a decomposição de minerais, né? Minerais não, de fósseis, vamos dizer assim. De tudo que for
de vegetais, de fósseis, eles vão se decompondo, vão formando aí, principalmente em pântanos, né, em águas, em lugares alagadiços aí, com grande umidade. Daí vai caindo todo aquele material orgânico no chão, vai se decompondo, se decompondo. Existe um processo aí anaeróbio no ambiente aí por bactérias dissolvendo esse material, e cada vez mais ele vai ocorrendo sedimento e aumentando a pressão em cima dele e tirando o oxigênio dele, eles vão se sedimentando, formando o carvão, tá? Então, é de matéria orgânica, que ela vai sofrer aí aumento de pressões e temperaturas. Devido a esse aumento de pressão e temperatura, eles vão quebrar os compostos orgânicos e vão originar um outro produto aí com uma grande concentração de elementos voláteis e águas que vão ser expelidas nesse processo. Bom, então lembrando, nós temos várias camadas e ele vai se decompondo. Nessa situação, como a gente fala que a gente tem a decomposição do carvão, então que ele vai começar a formar camadas de deposições aí, e ele vai ter vários estágios, na realidade, para se formar o carvão. Nós temos vários tipos de carvão formando aí, de derivados desse carvão, tá? Então, ele vai possuir aí diversos estágios quando ele vai começar a se formar. Então, o primeiro estágio do carvão é o que a gente chama de turfa, tá? Então, a turfa, ela geralmente é restos de folhas e galhos, gravetos e tudo mais, que eles vão se fragmentando e vai já começar a sofrer aí essa parte aí de processo de decomposição aí e já vai haver soterramento de outras situações aí, ele já vai começar a formar o primeiro tipo, o primeiro estágio do carvão, que ele chama turfa, tá? O segundo estágio do carvão, gente, é o lignito, tá? Então, o que acontece? Nós tínhamos a turfa, daí houve mais processo aí de decomposição, de soterramento ou de deposição de material em cima dele. Ele começou a sofrer aí um maior aquecimento, muda a temperatura e está aumentando a pressão em cima dele, né? Então, esse lignito, que é o segundo estágio do carvão, né? Que é a turfa comprimida, ela vai perder aí a água e alguns outros elementos voláteis, então ele vai ficar se comprimindo e vai começar a se tornar o enriquecimento aí de carbono formado nesse produto, tá? Então nós temos a turfa primeiro e depois o lignito. Na etapa C, ele vira o que a gente chama de na terceira etapa é o que a gente chama de carvão betuminoso, tá? De novo, teve mais deposição, e esse lignito aí ele vai ficar um pouco mais fundo, vai sofrer mais pressão, vai sofrer maior temperatura e vai gerar aí um novo produto chamado carvão betuminoso. Gente, se vocês tiverem dúvidas, parem, perguntem, tá? Porque essa é uma matéria interessante para a gente entender como forma o carvão, tá? Nós estamos falando de carvão mineral, hein, gente? Então, nesse momento, o carvão já está com poder de calorífico aí elevado, tá? Ele já tem uma grande porcentagem de carbono aí. Quanto maior a pressão, maior a temperatura, maior a porcentagem de carbono é formada aí no nosso elemento. E na última etapa aí do carvão, gente, ele vai formar o antracito, tá?
do mesmo jeito que a formação. Ele vai sofrer deposições, vai ter toda essa parte de soterramento. Aí pode ocorrer alteração estrutural do carvão com metamorfismo aí com outros componentes minerais, tá? Pode ter alguma variação aí de placas tectônicas. Então, com esse metamorfismo que acontece com outros minerais, ele vai formar esse antracito, que é riquíssimo em carbono, tá? Ele chega até 96% do carbono. Agora nós vamos pegar todos eles, já que a gente viu como forma eles. Então a gente tem a turfa, o lignito, o carvão betuminoso, o antracito, e ele foi formando tudo. E aí nós temos todas essas camadas aí, todos os estágios deles. Então vamos comparar um com o outro, o que acontece aí. Então vamos ver essa classificação do carbono aí, do carvão, nesses 4 tipos, tá? Então tem alguns fatores que a gente coloca aí. Então o que a gente coloca aqui? A umidade, carbono, hidrogênio, oxigênio, compostos voláteis, isso tudo em porcentagem, tá, gente? Cinzas, poder calorífico e tudo mais. Bom, e o brilho deles, tá? Então, começando pela turfa. A turfa, como ela está lá em cima, ela vai ter de 65% a 90% de umidade, tá? De carbono, ela vai ter mais ou menos 55%, um nível ainda baixo de carbono. De hidrogênio, ele vai ter mais ou menos 6%. Oxigênio, mais ou menos 33%. Compostos voláteis, mais ou menos 60%. Cinzas, mais ou menos 10%. E poder calorífico de 4.000 a 7.000 calorias por grama, tá? O lignito, que já é o segundo estágio, estamos lembrando lá, né, gente? A gente tem o estágio 1. Estágios. Então, eu vou fazer assim para ficar mais fácil. Estágios. O primeiro estágio é a turfa, né? Então, lembrando que a turfa está bem em cima. Depois, mais embaixo, vem o lignito. Depois vem o carvão. Depois o antracito. Então, primeiro vem a turfa. Segundo vem o lignito. Terceiro, carvão. E quarto, o antracito. Então, vou colocar primeiro turfa. Segundo, terceiro e quarto. Bom, o lignito. O lignito, ó, como ele já perde um monte de umidade, né, gente? Ele já sai de 65% a 90% de umidade, ele vai para 15% a 45% de umidade. A formação de carbono, ele sai de 55% para 65% a 75%. Já cresce bastante. O hidrogênio cai, né? Porque ele está se decompondo, né? Lembra que a gente tira a água, né? Se está saindo H2O, está saindo hidrogênio e está saindo oxigênio. Então, nós tínhamos mais ou menos 6, foi para 5, ele tinha mais ou menos 33 de oxigênio, foi para 25. E os compostos voláteis, ele baixa aí também 20%, as cinzas baixam 1%, e o poder calorífico aumenta até 5.700. Tá vendo que ele não passa muito daqui, né, gente? Porque aqui o calor da turfa era de 4 a 5.700 e ele chega também até 5.000. Então, o poder calorífico da turfa do lignito, eles são praticamente parecidos. Não vou dizer iguais, mas são bem parecidos. Formação do nosso carvão. Como forma o que acontece aí? Ó, gente, a umidade, ela já saiu de 15 a 45% para 1 a 3%, ou seja, umidade praticamente zero, né? O carbono, a quantidade de carbono num carvão é de 75 a 90%, então é altíssima também, tá? O hidrogênio nosso, ele dá uma queda, mas é uma queda
muito pequena, tá? Porque ele pode ser encontrado entre 4,5 a 5,5. Então, às vezes, ele vai ter um pouquinho mais de hidrogênio que o lignito, mas a média de 4,5 a máximo 5. Nosso oxigênio baixa bastante. Ele vai de 3 a 11. Os compostos voláteis também baixam um monte. As cinzas abaixam. Aqui é 0,5 a 0,4, viu, gente? E o antracito também é 0,3 a 0,30, tá? Faltou um zero na frente aqui. E o poder calorífico dele é de 5.700 a 9.000 calorias por grama. Então nós temos uma caloria altíssima, né? Eu esqueci de falar dos brilhos, mas aqui é fosco, baixo, moderado e muito alto, tá? E o antracito, que já é uma recorrência menor, ele já tem um carbono de 90 a 96%, então tá altíssimo o grau de carbono. A umidade dele é praticamente zero também, ele nem aparece. O hidrogênio de 2 a 5, oxigênio de 4 a 11, e compostos voláteis 3 a 10, cinzas 3 a 30, e o poder calorífico dele de 8.200 a 9.200 calorias por grama. Bom, vimos a formação, vimos a diferença de um do outro, então vocês viram que na realidade ele tem para exploração, ele tem uma classe crescente, tá? Ou seja, o poder econômico que eu tenho da CRUFA, tanto pela parte de carbono quanto a parte de poder calorífico, eu vou agregar muito mais com carvão e antracito, tá? Então, que valor econômico nessa tabela é crescente, tá? Então, ele vai sempre aumentar conforme você vai. Tem na CRUFA, lignito, carvão e antracito. Então, ele vai aumentando esses valores aí financeiramente. Bom, ele fala que 95% dessas reservas mundiais de carvão são formadas por matéria orgânica de fonte terrestre e dão origem ao carvão úmico. Uma pequena quantidade de carvão formada no superaquecimento da matéria orgânica de origem marinha. Então a gente tem esse carvão aí que a gente normal aí, o carvão betuminoso, né? E a gente tem o carvão úmico, mas aí ele já é formado na área marinha, tá? Com decomposição de algas, o processo é o mesmo, tá? Então ele vai formar o que a gente chama de carvão sapropérico, mas uma quantidade muito pequena, tá? Vocês viram que é 95% dá origem aos carvões úmicos e ou betuminosos aí, os carvões sapropélico, eles são carvões marinhos. Bom, eu falei que a aula hoje é meio rapidinho, então vocês têm perguntas sobre carvão, gente? Não, senhor. Vocês estão querendo que a aula acabe rápido, é isso? Sim, senhor. Tem Brasil hoje. Tem Brasil hoje? Opa, Eu nem Brasil e sabia Uruguai. disso. Mas não vai transmitir. Não? Sério? Não, Sabia não? não é Eu possível. Sabia não? Eu li em algum lugar que não ia ser transmitido em TV aberta. Ou estou errado? Só TV fechada paga e no YouTube, mas eu não sei nem se no YouTube também vai ser pago. Entendi, olha lá, Essa é a viu? primeira vez que não vai transmitir jogo do Brasil, gente. O louco, o que tá acontecendo? Não dá mais ibope. A novela tá dando mais ibope que o Jogo do Brasil. Aí os caras não transmitem. Essa é a grande realidade. Bom, vamos lá. Não, na realidade a aula de hoje é rápida porque na realidade é uma coisa um pouco óbvia quando a gente fala de formação de carvão e de petróleo, tá? Porque o carvão
Na realidade, é como ele é formado. Como é formado o carvão? Vai se depositando aí, geralmente em lugares que tem umidade maior, mais pantanosa, tudo. Então, vai depositando todo aquele material orgânico e vai ah, se decompondo e vai entrando mais materiais e assim por diante, e ele vai se formando com um aumento de temperatura e aumento de pressão, porque vai aumentando a temperatura e vai aumentando a pressão conforme você vai mudando os níveis de camada ali, quando tem uma sobreposição de materiais em cima dela, e aí vão se formando o carvão e os tipos de carvão lá que a gente falou, tá? Bom, o petróleo e o gás natural também são formados pela acumulação e posterior modificação da matéria orgânica de origem marinha, tá? Ó, nós falamos, claro, nós tínhamos o carvão saprolítico, que era o marinho, que era só 5%. Aqui já é diferente. O petróleo, ele geralmente é formação orgânica de origem marinha, tá? De fitoplânctons, de zooplânctons. O que é fitoplâncton? Fitoplâncton e zooplâncton, pessoal? Fitoplâncton é a menor partícula da cadeia alimentar, né? Fitoplâncton. Na parte que ele quer dizer, eles são microscópicos mesmo. Mas aqui o que ele está querendo dizer é que fitoplâncton é a parte vegetal e zooplâncton é a parte animal, tá? Então são organismos vegetais e animais que foram se decompondo desde das menores partes aí, até dinossauros, até partes grandes, e foram se decompondo e se viraram aí petróleo, como a gente faz, né? Os fósseis viraram petróleo. Então, nós temos aí vegetais e animais marinhos, respectivamente, tá? Então, quando a gente fala de fitoplâncton, vegetal, e zooplâncton são os animais aí. Então, marinhos, hein, gente? Então, esses organismos, conforme eles iam morrendo, eles vão afundando, se acumulando no fundo dos lagos aí, né? E conforme eles iam se acumulando, com uma baixa energia deposicional, né? Isso é quando as águas estão bem calmas, né, gente? Então, quando a gente fala sempre de baixa energia deposicional, é quando eu tenho pouco movimento da água. Então, geralmente quando forma lagos, bacias, mesmo nos mares e nos oceanos, na parte mais profunda, ou numa parte onde a maré é bem menos, tem uma menor influência. Então, eles vão decompondo bem devagarzinho, bem lentamente, tá? Então, nessa parte aí, nessa situação, onde vai cair por cima, vai ser o silt e a argila, tá? Em cima desses sedimentos, formando aí esse material lamoso, rico em matéria orgânica, que, sob condições anoxas, ou seja, sem presença de oxigênio, ele começa a ficar preservado. E à medida que esse material é soterrado, muitas vezes além de 2 ou 3 quilômetros, às vezes até mais, tá, gente? De profundidade, a matéria orgânica presente começa a sofrer reações químicas. E devido, de novo, ao nosso aumento, tudo que a gente fala de mutação, gente, de formação, de gênese desde cristais, tudo que tem em volta é pressão e temperatura. Então, nós temos, de novo, aumento de pressão e temperatura. A gente vai gerar um material aí chamado querogênio. Então, o que acontece? Quando forma esse querogênio, daqui a pouco eu vou mostrar um desenho para vocês. Mas como forma esse querogênio aí,
ele começa a acumular em algumas rochas sedimentares, tá? Que elas são insolúveis aí na maioria dos solventes orgânicos aí. Então ele vai começar a se depositar e formar esse querogênio, tá? Daí o que acontece? Com o aumento de temperatura de novo, essa nossa começa a formar uma rocha fonte chamada source rock, tá? Ou seja, dessa rocha ela vai começar, devido a calor, pressão e tudo mais, a transformar esse material de querogênio, tá, em óleo e gás natural, tá? Lógico que vai depender também da matéria orgânica ou do tipo de querogênio que ele é formado para a gente chegar e saber se vai gerar a parte de petróleo ou a parte de gás. Então, tipos querogênios do tipo 1 e 2 são mais propensos a gerar óleo e gás. Os querogênios do tipo 3, eles vão gerar fundamentalmente gás natural. Ele não vai gerar petróleo, tá? Então, esse processo de geração aí precisa de mais algumas situações aí, tá? Para que aconteça. Ele precisa ter um intervalo de temperatura que a gente chama de janela de óleo, ou wall windows, e gás, tá? Se a temperatura atingir os patamares maior que 90 graus Celsius, essas moléculas vão começar a se quebrar e vão começar a formar o óleo e um pouquinho de gás ali. E se as temperaturas estiverem acima de 160 graus, vai formar o óleo remanescente e o próprio querogênio. E daí ele só vai produzir gás natural. E acima de 250 graus, ele se torna grafita, tá? Ele se torna um outro tipo de mineral que a gente já falou lá atrás, que faz grafite, faz várias coisas. É a grafita, tá? Então, até 90 graus ele se torna com petróleo, um pouquinho de gás. Se ele tiver a 160 graus, ele vai se transformar em gás, provavelmente com pouquinho óleo, tá? E acima de 250 graus, ele vira grafita. Então, aqui para vocês entenderem aqui no esquema, então começa toda a decomposição, né? Nós temos uma formação aí de querogênio, e a partir desse querogênio aí, a gente cria o que a gente chama de janela de óleo e a janela de gás, dependendo das temperaturas, tá? Então, até 90 graus e acima de 150 até 225, ele vira gás natural. E depois disso, ele vira grafita, tá? Então, tem as temperaturas ideais aí para a gente gerar tudo bonitinho. Bom, uma vez que a gente gerou óleo e gás, ele não vai permanecer nessa rocha, tá? Então, o que acontece? Eu estou gerando óleo, estou gerando gás no meu querogênio lá, tá? Na minha rocha de querogênio. Só que esse óleo e o gás, eles são expansivos. O gás, se eu começar a gerar um gás, ele vai querer ir para um outro local. Mesmo o óleo, que ele vai se tornar fluido, ele também tende a começar a se deslocar, tá? Então, ele vai começar a se deslocar para uma região de menor pressão, ou seja, uma região mais baixa. Não necessariamente mais baixa, mas com uma pressão menor do que está tendo nessa rocha inicial, tá? Então, ele vai começar a descer até, ou ascender até que ele ache uma passagem nas rochas que seja permeável ou alguma falha de fratura geológica. Então, como ele está com uma temperatura mais alta, uma pressão mais alta, ele vai entrar por essas falhas aí para tentar
emergir aí, para sair fora da Terra, né? Porque está tendo uma pressão muito alta, uma temperatura alta, ele está querendo fugir aí. Bom, quando a gente tem, quando a gente fala nessa fugir aí, e achar falhas de fraturas geológicas, a gente chama de migração secundária. A migração primária é quando ela vai achar um local onde ele consegue ficar armazenado com menos permeabilidade, tá? Então essa migração aí só vai cessar quando o óleo e o gás encontrar uma barreira para ficar acumulado. Tipo, uma rocha com boa porosidade, permeabilidade, rochas reservatórios que a gente chama, ou um arenito quartzoso, um calcário fretuado, e, por exemplo, ela vai entrar lá, vai começar a acumular, 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 e vai formar nossos bolsões lá de material. E daí ele fala o seguinte, que o acúmulo só ocorre acima da rocha reservatória. Se existir uma rocha saliente, a qual deve possuir pouca porosidade e permeabilidade quase nula. Ou seja, então eu tenho aqui a nossa rocha fonte, né? Aqui embaixo, que ela começou a formar, e aí ela começa, devido à temperatura e calor, ela começa a enviar ou entrar nos poros aí da nossa terra, né? Do nosso solo, aliás. E aí o petróleo vai indo até que eles acham uma rocha selante, ou seja, uma rocha impermeável, praticamente. Então esse gás e esse petróleo não conseguem sair, eles estão presos aqui, vira um bolsão, fica um negócio completamente preso. Aí as pessoas vão lá, faz prospecção, milhares de ensaios, acham onde está e instalam um poço de petróleo lá para retirar o petróleo e muitas vezes os gases. Então, o que estava falando aqui é exatamente esse desenho aqui. Bom, é o seguinte, o carvão, o gás natural e o petróleo, dessa maneira que a gente falou, do jeito que elas têm essa formação, gente, ou seja, uma formação natural, com uma extração natural, a gente chama de convencionais. Tem os minerais convencionais e os não convencionais que a gente já falou. A gente vai falar. Então, esses métodos convencionais que a gente fala, denominados convencionais, é toda essa formação e todo esse início de processo que vai desde a decomposição, tanto em carvão como de petróleo. Então, toda essa deposição vai formando até formar os nossos bolsões de petróleo e gás, formar o querogênio primeiro, depois dessa rocha de querogênio, tem mais aumento de temperatura, ela chega até 90 graus, até 90 graus ela começa a virar petróleo, ou um óleo, né? Esse óleo vai começar a escorrer pelas rochas até achar e acender, porque tudo que é calor sobe, né, gente? E ele começa a subir ali, infiltrar nas ramificações, e a hora que ele começa a infiltrar, aí ele vai formando os bolsões até ele deixar uma camada impermeável para exploração. Então, esses meios que a gente fala, tanto o carvão do petróleo, esses meios de formação, tem uma gênese completa aí, até a extração, a gente chama de convencionais, tá? Porém, tem alguns casos, gente, que é o caso também do hidratos de gás e alguns outros tipos, mesmo o petróleo ou o gás natural, eles podem ser retirados ou explorados de formas não convencionais, tá? Então vamos entender o que são essas formas não convencionais. Convencional a gente já sabe. Existe um bolsão gigante aí para a matéria, uma sola, uma rocha
uma rocha que vai armazenar tudo isso, né? A gente só tem que perfurar e começar a explorar. Bom, mas eu tô lá e não tenho esse problema dessa rocha, eu não consigo achar essa rocha. E eu não achei esse armazenamento gigante de petróleo, de gás, para me poder explorar. Como que eu faço? Aí eu começo a fazer métodos não convencionais, tá? Bom, são alguns métodos aí não convencionais. Tem um que a gente chama, um deles chama-se shale gas, ou gás dos folhetos, tá? Traduzido aí pela língua portuguesa. Eles, quem explora desse jeito, Estados Unidos e Argentina, e na França, na Alemanha e na Escócia é proibido explorar desse jeito, tá? Então são gases aí que eles estão presos nas formações geológicas, tá? Ele foi trapeado, ou seja, ele está em camadas aí, preso em camadas, tá? Então foi formando, não foi formando, lógico, vamos pensar assim, gente, é gás. Se ele pega uma pedra, uma rocha muito porosa, ela vai entrar no meio desses poros, tá? Ele não formou um bolsão, mas eu tenho gás lá, tá? Ele não formou um depósito mineral, mas eu tenho gás lá. Então, é esses folhetos aí que a gente atinge a janela aí de geração de gás. Então, nesse caso, é como se fosse a rocha geradora, ela fosse a própria fonte de aquisição do nosso sistema de petróleo ou de gases aí, tá? Então, nesse modo aí, a extração do gás natural deve ser feita aí por meio de simulação mecânica e por fraturamento hidráulico, da forma aí que a gente acha esse gás. Esse processo é conhecido como fracking e ele envolve injeções de milhões de... Eu vou explicar melhor depois no desenho para vocês, tá? Mas a gente injeta milhões de litros de água aí e outros aditivos, tipos minerais e químicos, e sob pressão nessas rochas aí, causa o seu fraturamento e ele vai começar a vazar. Então, vamos lá. Eu vou falar os passos aqui, depois eu explico detalhadamente cada um deles. Então, a primeira coisa, quando você fala em processo de fracking, tem 5 passos básicos aí. O primeiro que a gente chama é captura de água superficial ou subterrânea para poder injetar no local. Então já começa por aí. A gente precisa ter água ou subterrânea ou subterrânea ou superficial para abastecer esse sistema. Bom, primeira coisa que ele faz, você vai misturar água, areia e aditivos químicos aí para induzir esse fluxo aí de gás para eles entrarem em outra funcionalidade. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar, depois de tudo isso misturado, e injetar isso aqui para dentro de um poço aí que a gente faz, tá? Você injeta nesse poço. O que acontece? Não sei se vocês estão vendo, aqui é um detalhe do que acontece aqui. Com a pressão que eu estou dando aqui, com a água, com esse gás, com tudo mais, o que está acontecendo? Eu estou rompendo essas rochas aqui foliares, né? Então ela está fazendo microfissuras aqui, e essas fissuras, a água entra e expele o gás para fora, tá? Então daí vem por uma tubulação o gás com água, tá? Não vou falar que ele não vai ter água, ele vai ter água. Então aqui ele vai dividir. Uma parte ele vai já sair como gás, a outra parte como água. Porém aqui eu já vou ter que ter toda a parte preparatória aí para tratar essa água, tá, gente? Não pode jogar assim na natureza. Ou você vai desperdiçar água ou pode reutilizar ela. Então sai o gás e sai a água, que depois a gente trata essa água residual e pode ser jogado novamente aí para a natureza. Então é assim que funciona esse estilo de retirada de gases, sobre alta pressão. Você bombeia água
com areia para fazer uma pressão maior, ela vai abrir microfissuras. Essas microfissuras, a água transporta-se a gás para cima, o gás entra numa tubulação, a água sai para outra, e essa água vai ser tratada e separada do gás aí que está sendo produzido. Ele fala que o shale gas, que é um processo também que é o fracking, tá? Ele também pode ser denominado de TIG sand gas, ou simplesmente TIG gas, que corresponde ao gás aí natural que está aprisionado em rochas porosas, tá? Mas com uma permeabilidade extremamente baixa, tá? Tipo arenitos de carbonatos. Aí ele vai usar o mesmo processo que nós vimos aqui anteriormente, tá? Ele faz a mesma situação aí. Injeta água, rompe essas microfissuras, o gás vai saindo conforme a água vai entrando, ele já é transportado para cima junto com a água, aí é separado o que é água, o que é gás e feito todo o processo, tá? Um outro jeito que o pessoal consegue retirar também é o que a gente chama de coal bed methane, ou seja, carvão, cama de carvão de metano, mais ou menos o carvão, o metano misturado com carvão, no meio do carvão, seria uma tradução mais livre aí, tá? Então o que acontece? Quando tem a formação de carvão, também são formados gases no meio desse carvão, tá? E aí, para a gente poder liberar esse gás também, faz o mesmo processo, tá? Você injeta água com processo, mas tudo com processo não é só injetar, hein, gente? Tem que fazer todo o processo lá de onde vai armazenar o gás, onde vai a água, o que acontece com o. E aí faz a mesma situação lá, bombeia a água. De um lado, ele vai encher os poros lá daquelas rochas de água, ou seja, o gás precisa ir para algum lugar, ele vai ser expelido, ele vai entrar no meio da água e vai sair para fora do sistema. Aí, como ele é mais leve que a água, ele vai entrar dentro desse nosso cilindro e a água continua subindo por gravidade aqui. Petróleo. O petróleo, gente, ele também tem, como a nossos gases, ele também tem algumas situações diferentes de exploração, tá? A gente tem o shale oil e o tar sands, tá? O shale oil, ele é a rocha geradora fonte que ele ainda não atingiu a janela de óleo, mas ele tem uma quantidade de querogênio que permite a produção. Então, o que eles fazem? Eles vão explorar essas rochas, tá? Cheia de querogênio e vão aquecer essas rochas artificialmente, tá? Então, na hora que você começa a induzir calor artificial, ela começa a produzir óleo. E aí vocês fazem a extração do óleo juntamente dessas rochas, tá? Existe aí no Brasil, em São Mateus do Sul, Paraná, um shale óleo, o jeito que é extraído. Eu já vou mostrar para vocês como é extraído esse shale óleo. E outra situação aí, que é o tar sands, que eles são depósitos aí de areia betuminosa, que o pessoal fica explorando ela e tirando ela e fazendo toda a filtragem dela e tirando o óleo no caso, só o petróleo, né? Até tem uma formação de gás, mas é menor, dá para utilizar um pouco, mas não dá para comercializar.
Então a gente tem aí no Canadá e tem na Venezuela, tá? E o último, que é aqueles hidrocarbonetos que a gente falou lá, que eles estão no fundo do oceano, tá? Ele está formando aí no eixo cristalino lá, no composto cristalino, que é na rocha mãe lá, né? Que a gente fala, que são ígneas, né? Se é cristalino, são ígneas. São formados no mar e aí eles ficam encapsulados aí, o gás metano. E ele sempre é encontrado geralmente em fundos de oceanos, em espessura de lâmina da água superior a 500 metros. Deixa eu ver se tem algo disso. Bom, que nem eu falei para vocês, aqui ó, é a exploração de shale óleo. O que eles fazem? Eles acham a rocha lotada aí de querogênio, tá? Eles vão reaquecer essa rocha, chegar na temperatura ideal aí dos 90 graus, 90 e alguma coisa graus, e daí eles com esse querogênio vai se dissolvendo e vai se transformando em óleo, em gás, tá? Então eles estão explorando como se fosse um minério mesmo e transformam ele em óleo e gás. E as areias bituminosas, que é os tar sands, elas são exploradas exatamente como um minério normal de areia, tá? Ou de pedras. E todo esse resíduo aqui, eles vão escavando, 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 escavando e vão fazendo um tratamento de separação aí de óleo com areia, tirando aí o petróleo que tem dentro dessas areias bituminosas. Bom, outra situação aí que a gente tem, que a gente pode aproveitar financeiramente, além de gás, petróleo, carvão. A gente tem calor, tá? Então, quando a gente tem lugares, que nem o Quênia e a Islândia, que tem um calor geotônico muito grande no centro da Terra, que tem uma formação e uma geração de energia grande, esses lugares aí, o gradiente geotérmico é elevado. Ou seja, temperatura com profundidade é grande. Por quê? Porque tem ainda uma atividade vulcânica embaixo dela. Entenda, gente, que assim, se está muito quente, é porque minha rocha ainda está não resfriou, né? Então ela está numa condição vulcânica aí. Bom, o que a gente pode fazer com isso? A gente pode fazer algumas situações aí. Eu posso criar algumas usinas para transformação dessa energia aí em vapor, vamos supor assim, tá? Então aqui a gente tem um exemplo aí que o... Só um segundo. A gente tem aqui então que a gente pode ter duas situações aqui, tá? Se a minha água subterrânea, ou seja, tem uma água que já é confinado, ela entra subterrânea, que a gente estudou lá, ela é aquecida pelo magma e a gente perfurar um poço, ele vai sair água bem quente e a gente consegue aí transformar, fazer a formação de turbinas aí através desse vapor de água aí. Porque... Essas usinas são consideradas termoelétricas? Geotermal. Geotermal, ok. Geotermal, tá? Porque é geológico, termogeológico. Ele não tem nenhum processo, é tudo processo que a gente chama natural, né? Natural entre aspas. Ele é natural porque ele está aquecendo uma água, está virando vapor e está mandando esse geyser que a gente fala para cima como vapor de água e a gente utiliza aí para gerar turbinas. Uma outra situação que é, pessoal, eu sei que existe essa camada de magma, tá? Eu não tenho aí nenhuma fissura
para essa água sair, ou eu não tenho um lençol freático, eu não tenho uma água subterrânea, o que eu posso fazer? Eu posso fazer um poço e dentro desse poço, até próximo da camada que está, eu injetar água, tá? Então eu injeto água nessa parte onde é quase muito aquecida, ela vai se transformar em vapor e a hora que ela voltar com vapor vai para minha geotermal aí. Então eu posso fazer tanto em locais onde tenha esse termo. Professor, seu microfone está cortando. Melhorou? Não sei, acho que sim. Tá cortando agora? Não. Não, agora não. Tá. Mas tem hora Então, tem hora que corta, não dá para ouvir. tá, se cortar me avise que eu vou Para mim não falar. tá cortando. Tá, para quem estiver cortando avisa, eu volto e falo de novo, tá? Então, eu posso ter esse processo geotermal natural, com essa água subterrânea, ou falar, existe esse calor subterrâneo, ele vai ser geotermal do mesmo jeito, só que eu vou fazer, eu vou injetar água direto aí nesse local onde tem um aquecimento grande para ele virar vapor e utilizar esse vapor de água, tá? Então tem esses dois jeitos aí, é um outro tipo de aproveitar energia, tanto petróleo, gás, temos esse geotermal e temos outros tipos aí, tem o carvão, tem vários outros. Bom, é o seguinte, tudo, gente, tudo que a gente fala, que a gente vai explorar, ela vai ter um impacto aí no ambiente, tá? Então, se você for extrair carvão aí, além dele causar aí degradação de vegetação, tá? Porque ela precisa ser retirada toda essa vegetação de cima antes de se fazer a mina. Então, toda aquela vegetação que está formando aí novos carvões e vai formando por décadas e décadas, você tem que tirar essa vegetação para começar a explorar. Então, é a primeira parte que você vai já agredir a natureza, tá? Também causa o aumento aí de emissão de material particulado para a atmosfera e pode dar origem aí ao que a gente chama de drenagem ácida de mina, tá? Que é um dos problemas aí mais comuns em minas, que tem a presença de minerais sulfetados, como depósito de ouro e carvão, e outros tipos de recursos como petróleo e gás natural, apesar de eles serem explorados em fontes pontuais, possuem a propensão de causar enormes derramamentos de óleo, gás em ambientes marinhos, principalmente onde tem campo petrolífero aí. Nós tivemos aí um vazamento de um navio gigante, esses tempos aí, provavelmente dizendo que vinha da Venezuela, que era transportado, porque tinha sanção dos Estados Unidos, que eles mudaram a rota e vazavam os navios, ou no transporte de um para o outro tinha algum vazamento e afetou bastante aí a nossa flora e fauna aí ao redor dos nossas praias lá oceânica, né? Então, esses derrames de óleos aí podem agredir muito o nosso meio ambiente. Pode ocorrer que às vezes uma fissura onde tem o bombeamento do petróleo, qualquer fissurinha que tiver, ele já está fazendo um dano gigante para a natureza, tá? Ele fala também o seguinte, o fraturamento hidráulico no shale gas, quando a gente faz aquela pressão de água para romper aquela rocha, formar microfissuras para poder explorar para explorar o gás de lá de dentro. O que pode acontecer? Pode acontecer que nessa expansão que você fez, as microfissuras atinjam aí um lençol freático, uma água subterrânea, e aí ele vai começar a gerar micro-organismos aí, vai causar a contaminação aí dessa água, tá? As usinas geotérmicas também
podem causar impactos ambientais, porque tem um sistema de ciclo aberto, né? Então, tem rejeitos voláteis que a gente fala, né? Da geração dessa energia, elas vão ser emitidos aí amônia, metano, boro, e eles ficam circulando no ar aí. Então, essas águas geotermais também poluem a natureza. Dúvidas, pessoal? Tranquilo, cara. Tranquilo para entender? Sim, sim. Fácil? É fácil. É No fácil. decorrer do que for necessitando, a gente vai fazendo. Essa é mais a literatura, né? Não tem muito. Não tem que Assim. decorar, né? Não, é só entender como se forma o petróleo, como forma o carvão e como eles são explorados. O carvão não tem muito Sim. como falar explorado, mas sim o gás e o petróleo, mas tem uma situação diferente. O que acontece? Você tem locais onde você vai ter poços de rochas fechadas, então dá para você colocar um poço de petróleo lá, extrair o petróleo cru. E em locais onde você não tem essa condição de petróleo, mas você tem uma grande quantidade de rocha aí, com substância querogênia, eu posso explorar essa rocha, superaquecer ela em temperatura controlada e transformar isso em petróleo, tanto com as rochas ou como areias betuminosas. Então, são outros tipos aí não convencionais, né? Quando a gente fala convencionais, é quando a própria natureza vai dar a possibilidade para a gente extrair, apesar que é mecânica a extração, mas eu não preciso, como se fala, iniciar o processo, startar o processo, completar o processo para ser feito, tá? Então ele já faz sozinho a natureza. Ou os não convencionais é quando eu forço aí meu sistema aí e faço acontecer para poder gerar esses recursos aí. Peraí que eu acho que o bichinho travou. Bom, mais dúvidas, pessoal? Eu falei, a matéria hoje é curtinha, não tem muita coisa de explorar. Não, bem tranquilo mesmo. Tranquilo. Que é a última aula. Bom, então vamos lá, vamos tentar responder as perguntas aí. O que ele fala? Quais são os principais processos responsáveis pela formação do carvão que é encontrado na mina? Como que forma o carvão, pessoal? Composição de organismos, né? Rochas, Decomposição de matéria orgânica com umidade. Isso. Isso. É a composição de matéria orgânica combinada com outros processos aí de intemperismo que vão se solidificando e formando novas camadas, tá? Então, da nossa mina, dá para se presumir que, se eu não me engano, deixa eu ver que região que era, ele fala que tinha uma região que provavelmente tinha uma vegetação terrestre aí, e essa vegetação foram se formando folhas, gravetos, foi juntando tudo, e devido a essa compactação aí gerou esse carvão. Então, para responder o seu primeiro questionamento, a gente precisa lembrar primeiro como ocorre, já lembramos como ocorre. E então esse material passa por tempo sofrendo soterramento pelos sedimentos, já falamos, tá? Ele expulsa oxigênio, deixa o ambiente em condições anaeróbias, prevenindo o desenvolvimento de bactérias, e assim vai se mantendo até formar todo o processo lá do carvão. Então, gradualmente, a gente vai formando lá a turfa, o lignito, o carvão betuminoso e o antracito, tá? Então, essa tendência que representa uma diminuição de espessura de carvão, mas um enriquecimento em qualidade energética.
Então, ele falou como é formado o carvão. Dependendo do veio do carvão que a gente pegou, a gente pode ter uma quantidade menor aí de antracito do que a gente teria de lito, ou assim por diante, tá? Então, essa diminuição de espessura que ele fala do carvão tem um equilíbrio aí, ele vai ter um enriquecimento aí na qualidade energética. Então, quando eu for explorar o carvão, no caso, e não o ilito, o carvão tem um poder calorífico muito maior que o lignito, e graças a isso tem um preço muito maior. No mesmo caso, se eu for pegar o antracito, que ele é rico em carbono, né? A temperatura não varia muito com o carbono, mas ela é rica em carbono. Aí ele fala o seguinte: qual deve ser o tipo de carvão a ser preferencialmente explorado na mina? Bom, a gente tem que falar dos 3 estágios, dos 4 estágios do carbono, né? Que é da turfa, depois o ilito, o lignito, o carvão em si, que é o carvão betuminoso, né? E o antracito, tá? O maior poder calorífico aí, com melhor exploração, mais fácil de se achar, e já é bem maior que a turf e tudo mais, e já é praticamente uma rocha compacta, é o carvão betuminoso e o antracito, né? Então, para exploração, o ideal seria aí explorar o carvão betuminoso e o antracito, porque o valor agregado nele é bem maior, tá? E a poder calorífico dele aí chega a 9.200 calorias por grama, então é ótimo para usinas termoelétricas aí, por exemplo. Então tem um valor muito muito alto agregado aí, tá? E a gente fala que tem aí problemas que podem ser possíveis em ambientes aí de extração de carvão e ouro, que é aquela drenagem ácida que a gente falou das minas, né? Que isso é muito comum em minas de ouro e carvão. Então pode ocorrer aí, que é um dos problemas mais comuns aí, a oxidação de minérios sulfetados, que nem a pirita, né? E ela acaba lixiviando, ou seja, ela vai escorrer para cursos hídricos, e isso pode contaminar e acabar com toda a água aí que tenha de abastecimento de uma cidade, tá? Então, nas minas de ouro e carvão, a gente pode ter essa drenagem ácida de mina, tá? E outra situação é a oxidação de minerais sulfetados, como, tá? A pirita, gente, é o que a gente chama, acho que já falei na aula passada, que é o ouro dos tolos, né? É a nossa pirita. Então ela acaba sendo lixiviada aí para os cursos hídricos aí, ou seja, ela vai escorrendo para outros cursos. Dúvidas, pessoal? Não, senhor. Nenhuma? Não. Ok. Bom. Já pode aplicar a prova. Então, na realidade, agora ficou fácil para aplicar a prova. Essa última matéria, gente, essa última aula, ela é realmente mais curtinha. Ela é uma aula mais de entendimento, ela é simplesmente de formação de carvão, não tem aquela parte mais complexa, química, nem nenhuma situação. Tem as situações físicas, lógico, tem as propriedades químicas, mas não tem toda aquela, como eu vou dizer, os detalhes para se formar carvão e ouro, tá? Simplesmente eles se formam de fósseis, por isso que eles chamam de energia fóssil, né? Que a gente está tentando cada vez mais, principalmente em união a todos os países aí, acabar com essas energias fósseis. Vocês viram aí os veículos que é o petróleo mais explorado, é para combustível hoje. Então os veículos já transitam com combustíveis alternativos, como etanol, metanol,
e mesmo agora com energia elétrica, tá? Ou pode vários aí que utilizam energia solar. Então, a tendência é tentar acabar com o petróleo. Por quê? Porque o petróleo é uma fonte que ela é esgotável, tá? Uma hora ela termina. E ele é um autopoluidor do meio ambiente quando se ocorre vazamentos, né? Então esse é um grande problema aí, ambiental. Dúvidas? Nenhuma. Quero só ver vocês na prova, hein? Vocês estão me ouvindo? Ô, Sérgio, quando vai ser sua prova? Quando? É. Todas as provas vão ser entre dia 30 e 4 dia 30 de novembro a 4 de dezembro. De novembro e 4 de dezembro. É o calendário de 30 de novembro a 4, ou seja, vocês têm aula comigo aí na semana que vem. Provavelmente de mineralogia a gente vai fazer uma revisão geral aí, só um apanhadinho, recordar os principais tópicos, tá? Ou vocês preferirem, eu posso fazer, passo a prova para vocês, depois eu só passo pro AVA. Não, mentira, isso não vou fazer. Vai ficar muito fácil. Né, presentinho de Papai Noel esse ano foi tão ruim, você podia ser bonzinho com nós. Ô, gente, não dá para ser melhor. Pensa comigo. Esse segundo bimestre, a matéria é muito fácil. Então, primeiro eu concordo que tinha um monte de coisa meio que pegava pesado, mas, águas subterrâneas, solo, então formação de solo, formação de águas subterrâneas, águas superficiais, geologia econômica aí que a gente falou, petróleo, carvão, as minas de ouro, formação do ouro, formação do carvão, é uma parte mais gostosa. Venhamos e convenhamos, é uma matéria um pouco mais fácil. Certo? Tranquilo. Bom, gente, o que eu tinha passar para vocês hoje, realmente a última aula ela é mais curta, porque geralmente ela vem para preparação já de vocês estudarem para a prova. E como a gente já deu até trabalhos para vocês fazerem de quase toda essa matéria, então ficou, acho que essa matéria só de fora, então fica uma coisa mais fácil de se fazer, de se entender. Então ela é um pouco mais curta. Então se vocês não tiverem mais dúvidas, se tiverem dúvida, eu estou no meu WhatsApp, já como vocês já falei todas as aulas, pode me chamar no WhatsApp, perguntar o que vocês quiserem, e eu... Oi. O professor, o trabalho de mineralogia que o senhor passou, que nós fizemos, a nota, o senhor viu se está certo o gabarito? Michel, você vai me brigar comigo, não vi. Não. Não vou brigar não. Não pra saber. É que, tá acontecendo tanta coisa, mas eu juro que eu vejo. Eu vou, melhor ainda, não, imagina, vou terminar a aula mais cedo, eu vou ver isso agora para você e já te passo se não, teve algum... Não tô cobrando não, professor, eu perguntei para saber mesmo. Não, mas eu tô te devendo faz tempo. Eu falei que ia ver tudo, falei que ia ver no final de semana. Aconteceram uns imprevistos aí, mas foram imprevistos particulares e eu não vi. Mas assim que terminar essa aula, eu vou entrar já vou ver e já te respondo, tá? Tá ok, obrigado. Assim não tem problema de não ter fora isso. Mais alguma coisa, pessoal? Mais alguma dúvida? Não, de boa. Como você falou, tá facinho, né? Tá facinho, na prova. Tá. Hã? Vamos ver onde você vai achar as perguntas na prova. Sério. Tem que ler o bendito inteiro para achar. Que mineralogia é assim, como ela é muito fácil, você precisa pelo menos complicar nas perguntas, colocar aqueles 1, 2, 3, analise se 1 ou 2 estão certos, 2 e 3 estão certos, para você dar uma complicadinha, para dar uma confundida aí na matéria, senão todo mundo tira 10. Bom, vocês já tiram quase todo mundo 10.
E aí, pessoal, mais alguma coisa? Bom, se vocês não tiverem mais nada, o que a gente tinha que passar para hoje é isso. Bom descanso para vocês. Quem tem TV com assinatura aí, vai assistir Jogo do Brasil. Quem não tem, não vai assistir Jogo do Brasil. Tem no YouTube. Quem não tem, olho lá. É bom, assim, não precisa tomar cervejinha de terça-feira. Falou, Sérgio. Obrigado. Boa noite. Falou para vocês. Boa noite a todos. Bom descanso obrigado. a todos. E até semana que vem cá a nossa revisão de prova aí. Também vai ser uma revisão rapidinha, tá? É só para a gente falar mais de alguns tópicos, relembrar para a gente poder fazer a prova, ok? Ok, boa noite. Boa noite a todos. Bom descanso.